Gente, você lembra que eu falei com vocês que eu ia entrevistar esse cara aqui mais uma vez? Porque na entrevista anterior, ele falou de muitas novidades do Bros. Isso. E essas novidades chegaram. E por isso eu tô aqui, mais uma vez, na casa do Jean, com esse grande artista, para fazer um Simanca especial, para falar um pouco dessa nova fase que ele está vivendo e um pouco mais do que aconteceu nesse tempo em que a gente não trocou ideia como uma entrevista. Então vem com a gente no Simanca, porque hoje a gente vai dar valor a uma arte, a um cara que é uberlandino, Uberlandino. e vive de música e é apaixonado pelo que faz. Então vem com a gente com o Simanca de hoje, que ele é todo dançante, né? Especial. Hoje ele é especial. Simanca! Jean, muito obrigado por me receber aqui mais uma vez. Que isso, eu acho que eu posso dizer que a gente é um amigo. Eu sempre acompanho seu show, sempre tô perto aqui. E eu sei que essa semana, especificamente, você já deu uma coletiva de imprensa. Isso. Já participou de uma coletiva de imprensa em São Paulo, fez um pouco de show. Eu quero saber como que tá sendo reviver toda aquela euforia, aquela emoção, aquele frisson do Bros, que vai ter novidade por aí. Cara, primeiro quero agradecer mais uma vez o espaço aqui no Simanca. A gente tá sempre se trombando aí também, né, cara? Muito legal mesmo. E então, como a gente tinha falado na outra entrevista, né? No outro bate-papo que a gente teve, esse ano o Bros completa 20 anos e algumas novidades que estavam guardadas agora começaram a ser reveladas aí. Então a primeira delas é dia 6 de setembro na RAI, em São Paulo. Teremos o show especial Bros 20 anos. Vai ser um show super especial, um show bastante nostálgico, mas ao mesmo tempo trazendo as novas referências de Bros, as novas, mostrando a nossa carreira hoje ainda, né? Então é algo que não é só para os fãs do Bros de 20 anos atrás, mas para os novos fãs conhecerem o novo trabalho do Bros. Vai ser algo assim surpreendente até para nós, coisas que nós nunca fizemos, vamos fazer nesse show. Então um show super especial e essa é uma das novidades. A outra é um documentário. Nós estamos já produzindo esse documentário, Bros 20 anos. Então contando um pouco da história de bastidores, do nosso, desde da formação, como que ocorreu, os perrengues que a gente passou, as alegrias, os choros e tudo mais. Então vai ser esse documentário. A gente ainda tá em fase de produção dele, né? Então o documentário vai contar a nossa história, culminando no show de 20 anos. Então ele vai sair mais ou menos na mesma época, em setembro? Um pouco depois, que finaliza as imagens e captação com o show, né? Então a ideia do documentário é trazer essa trajetória, contar essa história nossa desde o começo, passando por essa organização do show 20 anos, né? Do evento do Bros 20 anos. Eu não falo que é só um show, né? O evento Bros 20 anos, porque é uma experiência que vai durar um tempo, tanto antes do show como depois do show. E então a gente vai terminar esse documentário contando um pouco da história do show e cenas do show. Então provavelmente ele deve ser lançado aí alguns meses depois do show, especificamente depois do show. Já fechar com um streaming, porque isso deve ser fechado com já tá sendo negociado, assim. A gente, independente de quem for, a gente vai lançar esse documentário, nem que seja gratuito, a gente vai lançar ele de alguma forma, mas já está sendo negociado algumas coisas. Dia 6 eu vou estar lá, então quem sabe eu apareço lá no DVD. Com certeza, com certeza. Jean, me fala um pouco... você me perguntou, desculpa, me perguntou sobre essa euforia, né, agora, retomando isso. A gente foi para essa coletiva de imprensa agora, na semana passada, dia 13, em São Paulo. E a ideia da coletiva, inicialmente, é uma coletiva para contar sobre o show, né? A
a gente mostrar, falar sobre os novos passos futuros. A gente apresentou a nova música do Bros, que foi composta e feita especialmente para os fãs. Então a gente já tinha uma coisa meio planejada. E aí a gente resolveu falar, pô, vamos fazer algo um pouco diferente, vamos além disso, né? Porque na época do Bros, em 2003, nós fizemos uma coletiva de imprensa nos padrões, então a gente achava que nesse momento a gente necessitaria também de uma coletiva de imprensa, mas como eu falei para você, são 20 anos, a gente quer mostrar algo a mais. E aí a gente resolveu fazer um pocket show. Vamos fazer um pocket show, coisa simples, assim, 10 músicas, sendo 5 do Bros e 5 músicas que a gente gosta de cantar. E a princípio ia ser um voz-violão. E aí, de repente, a gente não consegue e tal. Montamos um power trio, uma banda, batera, baixo, guitarra e tal. Aumentamos um pouquinho o repertório. Quando viu, a gente praticamente fez um show ali, assim. E palco, dançando e cantando e curtindo. E tinha muito fã, né? Foi numa casa lá, Guapíssima, lá em São Paulo, e lotou camarotes, e foi muito legal porque você vê a galera cantando as suas músicas. Isso deu uma injeção de ânimo muito grande. Não que nós não estamos animados, nós estamos, até porque, como a gente fala, independente de qualquer coisa, a gente quer fazer isso pelo Bros, mas deu uma injeção de ânimo porque... Poxa, você se sentir e saber que você é um artista, quando eu falo você, é o Bros, né? É um artista que tem um público que canta as suas músicas, né? Não é só... Tanto é que quando a gente canta alguns covers, assim, as fãs até ficam meio, tá, toca Bros, eu quero Bros. E então, a gente tem um repertório, a gente tem um público que acompanha e vê a galera com a mão pra cima cantando as músicas ali, naquele espaço onde não estava nem programado daquela forma, então foi muito, muito legal, muito gratificante. Eu acho que o frio na barriga existe, né, como antigamente. É lógico que é diferente hoje, o frisson é diferente, né, os fãs, as fãs das antigas hoje estão 20 anos mais velhas, estão, né, as fãs e os fãs estão, uns têm famílias, filhos, maridos, esposas e tal, nós mesmos, né, do Bros, temos a vida nos trouxe até essa formação. Então é diferente, mas ao mesmo tempo é um gostinho nostálgico. É legal você olhar no olho daquela fã de 20 anos atrás e ela levar o filho, a filha no seu show ali, falar, olha, esse aqui é o Bros que a gente gostava, e o filho falar, cara, que legal, quero ouvir isso também. Então é muito, muito bacana. Jean, o que eu mais admiro muito é que você valoriza muito essa história. Eu sempre sou aquele cara que tem que valorizar a trajetória pra gente ter uma vida muito feliz. E você mostra no olhar, na vontade, que você valoriza essas trajetórias suas de músico, de artista. E vocês, Bros, nunca perderam contato. Não. Né? E nesses 20 anos, muitas coisas aconteceram em paralelo, né? Cada um viveu a vida de todo mundo, mas vocês viveram em paralelo. Quando vocês decidiram se reunir, como que vocês se viram artisticamente nessa evolução dos 20 anos? As influências de cada um e como vocês juntaram as influências para montar a nova trajetória do Bros, valorizando tudo que já passou. Mas vocês querem construir uma nova estrada daqui em diante. Exatamente. Assim, toda essa reunião, ela aconteceu primeiramente pela nossa amizade mesmo. Independente de... A gente não se reuniu, muita gente, né? A internet é um pouco maldosa e muita gente colocou lá, os caras resolveram agora se juntar, estão quebrados. Não tem nada a ver com isso, né? Se a gente tivesse quebrado há 20 anos, a gente teria morrido de fome, né? Então, eu tenho a minha vida aqui, nós estamos aqui, né, no meu estúdio, sou produtor musical, o Oscar, o André, o Matheus, todos têm as suas vidas, têm os seus trabalhos. E então foi 100% focado na nossa amizade. A gente tinha já uma amizade de WhatsApp de novo, né? Porque né, na época o grupo acabou, cada um foi para os seus trabalhos e assim, o André, por exemplo, o André era do pagode, eu era mais do pop rock, o Matheus do rock.
a gente acabava não se encontrando porque os nossos circuitos não eram os mesmos, né? Mas a gente se falava com amizade. E aí, quando surgiu o WhatsApp, eu montei um grupo no WhatsApp, a gente começou conversando, mas nem em momento nenhum a gente tocou na hipótese de voltar ou de fazer qualquer coisa juntos. Ou, não, é a nossa amizade. Então, antes de pensar em voltar com o Bros, nós pensamos em fazer um churrasco. Foi uma coisa assim, pô, vai dar certo a gente se encontrar e tal. Eu, na época, eu fui morar nos Estados Unidos e fui convidado a ser padrinho de casamento do Matheus e do André. Então, a gente está sempre conectado. Nós temos uma amizade muito grande, assim. E aí, com isso, quando a gente se reuniu e falou, cara, vamos lembrar de umas músicas aqui? E começamos a tocar uma música. Cara, olha que legal. A gente criou um amadurecimento artístico que a gente não tinha com 20 anos e que agora a gente consegue entender muito mais de mercado, de música, de canto, de performance, de tudo. Limitado à nossa idade de 40 e poucos anos, né? Mas a gente conseguiu criar essa maturidade. Isso é muito, muito legal nessa nova etapa do Bros. A gente quer deixar muito claro que o Bros tem a sua essência, o Bros tem 20 anos, mas nós não queremos... Uma vez eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, assim, se alguém tem 50 anos e diz que tem cabeça de 25, significa que ele perdeu 25 anos da vida dele. Então nós não queremos ser o Bros de 20 anos atrás. Nós queremos ser o Bros que tem uma maturidade, que caminhou, que construiu, que aprendeu, que perdeu, que ganhou, que enfim, né? Que trouxe toda essa bagagem, essa experiência para agora. Mas a espinha dorsal, a essência, nunca vai deixar de ser a essência do Bros de 2003. Isso a gente sempre fala que a principal referência do Bros hoje é o Bros de antigamente. A principal referência do Bros de 2024 é o Bros de 2023. A principal referência do Bros de 2010 é o Bros de 2009. Então, a gente sempre analisa isso para não perder a essência. E lógico, aí a gente traz todas as novas tendências, enfim, a gente ouve muita coisa. Né? Eu, como produtor musical, eu preciso ouvir música o dia inteiro, então eu trago muita referência, mas a principal referência na hora de produzir, na hora de desenhar todo o projeto Bros, seja ele artisticamente, musicalmente, é o Bros de 2003. Isso é muito interessante, porque você está falando assim, em 2003 não tinha as redes sociais. Não, o Orkut estava só para convidados, só para você ter uma ideia. Só para convidados. Então, assim, vocês estouraram numa época que a internet não tinha o poder que tem hoje. E eu quero saber como que vocês trabalham as redes sociais para trazer esse público mais jovem, que não conhece, e que acredita, literalmente, que vocês foram escolhidos e estão lá porque foram bonitinhos e é isso. Hoje a gente ouve muito mais sobre essa situação. É engraçado. Hoje, quando eu participei esses tempos atrás, eu estou falando de 20 anos depois, do Cantando em Família, um quadro no programa Silvio Santos, com a minha filha e com a minha irmã. E nos bastidores... Vocês ganharam, né? A gente foi em segundo lugar. Segundo lugar. Eu vi o seu feed, eu falei, vai, ganharam. Não, a gente ficou em segundo lugar. Perdeu para a família de Paula, do Netinho, Negritude, a final. Mas, pô, a gente foi para concorrer, para participar e chegar na final, pra gente foi uma vitória, assim. Ainda mais, assim, profissionalmente, quem é músico sou eu, né? Minha irmã é nutricionista, canta, sempre cantou. E minha filha tem 7 anos, né? Mas a filha já tem essa veia artística. Ela gosta demais. Ela gosta muito de teatro, de canto, ela gosta. E aí lá nos bastidores a gente ouvia muito, assim. Eu ouvia principalmente, nossa, existia um certo preconceito, assim. Nossa, eu não sabia que você cantava assim, que você cantava bem. Pô, eu não sabia que você... Poxa, mas eu fiz parte de uma boy band, Bros, a gente, né... muitos discos vendidos, sucesso e tal, música. Mas tinha esse estereótipo de que boy band pegava os menininhos bonitinhos da época e montava e a gente é músico desde sempre, né? Então, Pra você que não conhece o Jean tocou em
em bandas de Banda bailes. baile, muitos anos da minha vida, muitos anos. Assim, acho que eu passei mais tempo em banda baile do que em outro tipo de banda. Assim. E é uma escola, né? Banda baile eu falo isso para sempre. Hoje eu já não tenho mais esse pique de banda baile, mas banda baile eu falo para todo artista que está começando, eu falo, se você tiver oportunidade, nem que seja um ano, mas fique numa banda baile, porque é uma escola. E aí a gente ouvia muito isso, sabe? Então hoje, a gente cantando, a gente fazendo a harmonização, igual nesse Pocket Show, por exemplo, a gente cantando, muita gente falava, nossa, vocês fazendo ao vivo é absurdo, assim, a conexão, a harmonia e tal. Lógico que a gente também sente que, a gente sabe, né, que nesses 20 anos nós evoluímos muito, vocalmente, artisticamente. Então, quando a gente senta os quatro para cantar e harmonizar, parece um instrumento mesmo, assim. Diferente da época lá que a gente estava ainda, individualmente a gente estava bem, muito para evoluir, mas sabia o nosso potencial, mas estava ainda na fase de entrosamento, né? Nós não fomos uma banda de amigos que se juntaram na garagem, foi um reality show que formou uma banda, então veio um de cada lugar. Então essa fase agora nova, a gente sempre pensa assim, é nova fase, mas como eu falei para você, nós não queremos ser o Bros de 20 anos atrás, né? Mas ao mesmo tempo, a gente não quer focar, tipo, precisamos agora o público novo, porque não é só o público novo que consome, sabe? Poxa, e a galera dos 30 a mais? Eles não vão ter mais música para ouvir? Eles não vão ter mais, não vai ter mais ninguém fazendo música para eles? Sabe? Então eu, por exemplo, o Jota Quest lançou agora 25 anos, né? Gravou o DVD agora lá em Porto Alegre. Espetacular. E o Jota Quest não perdeu por mais as músicas novas, o que estão lançando. É a essência do Jota Quest desde sempre. Eles não ficaram pensando em fazer, precisamos fazer esse tipo de som para essa molecada. Não é isso. Eles vêm como consequência, porque a música é boa. Então o nosso trabalho hoje do Bros é entregar algo para esse fã, para esse público, não só o fã, mas o público dessa galera dos 20 e poucos, 30 mais, que viveram uma época de infância, adolescência na época do Bros, mas também mostrar para essa galera que está ouvindo hoje esse som reggaeton, por exemplo, essa batida latina que muitos artistas estão fazendo hoje em dia, juntando com o funk, que o Bros fazia isso há 20 anos atrás, com Prometida, com Por Olhar, com essas músicas. Então mostrar para eles, olha, a gente já faz isso há muito tempo e a gente está trazendo elementos novos para que você entenda isso que a gente está fazendo, mas a gente não tem a preocupação de falar assim, esse público novo, começar do zero. Nós construímos algo tão legal para chegar agora e falar assim, vamos deixar o público aqui, vamos fazer uma coisa nova. Não faz sentido como o Bros. Né? Como o Bros não faz sentido. Não, mas e isso é muito legal, porque assim, em 2003 vocês foram produzidos. Sim. Né? E agora você faz parte da turma que também produz o Bros. Você é o produtor de Insana, é o produtor da música nova que vai ser lançada em breve. Isso. Então, eu quero saber como que você vê nessa transição de 2003 para 2018, que foi lançada Insana, essa sua evolução de carreira como produtor, e como que é trabalhar essa parte junto com a parte de ser o artista. Um Bros. Eu quero saber como é que você faz isso e como que o pessoal... Como é que é a discussão? Fala, vamos fazer isso aqui, vamos colocar essa batida aqui, vamos colocar o tom assim. Cara, é muito, muito legal isso. Assim, eu sempre, na época lá, de 2003, há 20 anos atrás, eu não sabia que eu seria produtor musical, mas ao mesmo tempo eu já era aficionado por isso. Assim, que foi aquele turbilhão na época de reality show, sai do reality, monta a banda, vai pra estrada. Eu não entendia muito o que estava acontecendo, mas eu sabia o que eu queria fazer. E eu amava estúdio. Eu queria ir lá, ficar do lado do Rick Bonadio, saber o que ele estava pensando, por onde que ele tirou aquelas ideias, assim e tal. Então, com a evolução, eu fui fazendo a primeira coisa. Eu lembro direitinho que o primeiro salário, assim, o primeiro cachê, né? O primeiro cachê que a gente ganhou na época do Bros, eu comprei um celular e comprei um porta-estúdio, que é um estúdio portátil.
que eu já pensava em gravar minhas coisas. Então eu ia para dentro do apartamento onde eu morava, colocava o fone e gravava já minhas coisas, produzia minhas ideias e tal. Então eu já tinha isso comigo. Não só artístico, mas a parte de produção, a parte de bastidores. Quando veio esse retorno do Bros, era um pouco difícil ter essa mudança de crachá que a gente fala, né? O Jean artista e o Jean produtor. Para mim é muito mais fácil. Agora eu consegui entender, mas até então era muito mais fácil eu produzir outros artistas. Os outros artistas vêm e eu produzo. Agora produzir o Bros, fazer essa mudança de crachá é um pouco mais complexo. Mas ao mesmo tempo, as pessoas assim, o produtor musical, ele não é, isso é legal deixar claro, porque muita gente que quer ser produtor e tal, o produtor musical, ele não é o cara que cria, ele é o cara que lapida. Quem decide o que vai fazer é o artista. O artista chega e mostra a sua essência para mim. Eu gosto de ouvir isso, essa minha música eu fiz assim, eu imaginei algo assim. Às vezes o artista não tem essa visão, né, musical da coisa, tem só a visão artística, mas ele passa o sentimento, ele mostra as referências, ele toca o violão, ou ele cantarola. Aí o artista, o produtor vai pegar aquilo e lapidar e mostrar para o artista. Bom, é isso aqui, eu transformei o que você tentar tá na sua cabeça, amplificar e lapidar. Esse é o trabalho do produtor, do arranjador, que vai trabalhar todo em cima da música. O Bros é a mesma coisa. Eu, como produtor, eu sou o cara que vai ouvir também o André, o Oscar e o Matheus e o Jean, pra gente, bom, é isso aqui, eu tô pensando nessa música, nós compusemos juntos, nós pensamos nesse arranjo, numa batida mais ou menos assim, Jean, ó, a referência é essa, e eu também dou as minhas ideias, fechamos a ideia da coisa, aí eu venho pra dentro do estúdio e começo a fazer as pré-produções e começo a produzir. Então, Insana foi dessa forma, e eu acho que a ficha caiu, e o martelo foi batido nessa questão, o Jean como produtor do Bros, porque eu produzi um trabalho do Miguel Cabral com o Midas. E quando a gente fechou um trabalho com o Midas, lá com o Rick Bonadil, a gente foi no estúdio, conversamos com o Renato Patriarca, que na época era o diretor artístico lá da gravadora. Fechamos, tá ok, beleza, fechamos a música, encontramos a música, vamos começar as produções. E aí a gente, beleza, então quando é que começa a produzir? Aí foi quando o Renato falou, cara, quando você decidir, quem vai produzir é você. Eu falei, pô, eu? Você tá produzindo bem, suas músicas são... E ninguém melhor do que você. Você é um Bros. Ninguém conhece mais o Bros do que você, que faz parte do Bros. Então, se vocês têm um produtor dentro do grupo, isso é total diferença. E aí foi aí que instalou, assim, falou, pô, eu posso fazer isso. Então eu costumo dizer que o Bros é o maior artista que eu produzi, mesmo separando o Jean artista do Jean, o Jean integrante do Jean produtor. Então, agora a direção musical desse show, também do dia 6, é minha também, aqui. Então a gente, mesma coisa, a direção musical é discutida com o diretor artístico, com os artistas, nós vamos pensar, mas todos os arranjos e a parte musical está sendo desenhada e produzida por mim também. Então é muito legal, é gratificante para mim, assim, é bem bacana. Eu olhar, né, ouvir a música, igual a gente apresentou música nova, ouvir as fãs se emocionando, a gente feliz e tal, e vendo a própria Insana, quando a gente lançou, que legal, batida diferente e tal. Você fala, cara, que legal, eu que desenhei isso, né, assinei isso. Então é muito, muito bacana. É muito bonito a gente ver você falando assim do orgulho que você tem do seu trabalho, né? O brasileiro tem muito dessa coisa de não valorizar o que ele faz, né? Sim. E eu acho legal você me dar uma visão diferente. Assim, não, eu valorizo o que eu faço, eu gosto do que eu faço e eu vivo o que eu falo, o que eu faço. Então, isso é muito bonito. Mas junto com o Bros, vem toda uma produção. Você conhece disso. Sim. Muito bem. E você já até começou a cortar o cabelo, que a gente viu. Olha as unhas do Jean, dá um close nas unhas do Jean. Ele já está começando todo esse processo de produção para o show. Isso, a produção artística. A produção artística para o show de 6 de setembro. Mas o processo, ele começou bem antes, né? Assim, e eu quero saber porque, no seu caso, você teve Covid, passou por muitas... ninguém sabe como poder desenvolver
após o Covid, que tem um pós-Covid. Uhum. Então, eu queria entender como é que foi o trabalho especificamente com você nesse retorno até chegar nos dias de hoje, né? Uhum. Cara, foi... Vamos lá, por partes, assim. A parte do Covid, logo que eu saí, né, cada passo que eu dou hoje é uma vitória, porque pelo que eu passei e tá hoje podendo cantar, assim, eu via lá nessa coletiva de imprensa agora, eu cantando, eu vi, fãs vieram me falar, assim, chorando, falando assim, eu me emocionei de ver você cantando, porque a gente orou muito por você, imaginar por tudo que você passou, tá aqui cantando 100% recuperado, é algo, assim, surreal. Mas isso, ao mesmo tempo, me dá muita força mesmo. Eu sou muito grato por essa oportunidade de poder continuar cantando, sabe? Poder exercer a minha profissão, a minha paixão de forma plena. Porque eu imaginava que durante o processo, principalmente quando eu voltei para casa, que eu não ia voltar a cantar como sempre cantei. E ao mesmo tempo aquilo me deu uma motivação de praticar, de exercitar, de dar que hoje eu me sinto até mais seguro para cantar do que como eu cantava antes da Covid, por incrível que pareça. E então tudo tem um propósito, né? E aí comigo, assim, eu lembro que quando a gente estava com o Bros, a gente gravou em Sana, a gente gravou videoclipe, fez as coisas todas. E aí quando ia fazer o lançamento, tudo, foi quando eu fui internado. Paralisou todo o projeto. Então tudo foi pensado depois que eu saí, vamos com calma agora, vamos ver a velocidade que o Jean vai voltar. E aí os projetos continuaram, né, individuais e tal. Então algumas coisas que o Bros tinha planejado de lançamento, de projetos e tal, teve uma parada ali de pelo menos uns 3 meses, que foi o período da minha recuperação, assim. Mas depois, com essa volta, eu já não teve nenhum tipo de cuidado especial em relação a isso, assim, porque como eu falei para você, depois de um ano, eu sinto que eu melhorei vocalmente. Parece que pelo fato de eu ter me esforçado a melhorar, e eu sempre fui um cara que cuidei da minha voz, que isso me ajudou muito na recuperação da pós-Covid. Então sempre cuidei, respiração, não bebo, não fumo, enfim, tenho todos esses cuidados. E isso foi intensificado, né, depois da Covid. Então isso eu acho que fez com que também eu tivesse uma maturidade maior no canto. E aí o processo, lógico que daí a questão não tem mais a ver com a Covid, tem a ver com a idade mesmo, né? Então a gente não tem mais aquela elasticidade, aquelas coisas todas que vai virar mortal e tal. Ainda não tá... não que eu não possa fazer, né? Nem que uma pessoa de 42 anos não possa fazer, mas a gente ficou mais de boa nesse período. Então agora estamos pegando firme a academia e porque a maratona é puxada, né? Uma banda pop de 20 anos ou de 40 é puxada. Não, eu preciso de uma disciplina para voltar a fazer academia, que eu tô ficando meio assim. E as coreografias, que são sempre uma coisa muito presente na apresentação de vocês. Eu quero saber como é que tá sendo os ensaios, porque, é que nem você falou, são 20 anos a mais, elasticidade a menos. Cara, é muito legal, tá sendo muito divertido, porque é uma coisa assim, no primeiro momento, quando a gente pensou no retorno e tudo mais, a gente pensou em não voltar a dançar. Não, acho que não cabe. Mas, cara, depois a gente parou pra pensar e falou assim, gente, isso é a essência do Bros. Um exemplo grande pra gente é o próprio Backstreet Boys. Você pega o Boyz II Men, que é mais antigo ainda do que o Backstreet Boys. Os caras até hoje fazendo os passinhos, porque pô, isso faz parte do conceito artístico da boy band, né? De um artista como o Bros, como um Na United, pensando hoje, né? Um BTS, e mais da nossa época ali, Backstreet Boys, NSYNC, New Kids on the Block, um pouco antes, um pouco depois o One Direction. Você começa a ver essa linha de pensamento, essa espinha dorsal desse estilo artístico,
cara, não faz sentido não ter a dança, né? Então, se a gente, lógico que daí vamos adaptar, né, ao nosso momento. E é muito legal porque quem está montando a coreografia, as coreografias agora, é o Mano. O Mano, ele é o coreógrafo da Cláudia Leite. Sandy Júnior foi ele que foi o responsável por essa tour de Sandy Júnior agora, da volta. E é ele que está cuidando dessa parte. E ele tem um feeling muito interessante, que ele não deixou a gente perder a essência das músicas, adaptou a nossa realidade, alguns passos, né? E também a realidade dos nossos fãs, mas ao mesmo tempo ele deu toques modernos, toques de TikTok, um toquezinho, não que a gente vai fazer dancinhas de TikTok, não é isso, e também nada contra isso, tá? Porque a gente fala assim, nossa, tá criticando as dancinhas. Não, eu acho espetacular, eu com 42 anos não dou conta de fazer. A minha filha adora, eu não. Mas ele colocou algumas coisas ali, alguns movimentos tal, que você fala, cara, que legal, modernizou sem perder a essência, sem perder, não é aquela coisa que o fã vai olhar e fala assim, nossa, essa aí eu não sei, porque o fã lembra dos passinhos, então a gente fazendo as mesmas coisas, mas ao invés de fazer como fazia antes, fazendo com um movimento um pouco diferente, em vez de ir para o chão, a gente só baixa o braço e tal. Então ele colocou algumas coisas assim que facilitou o processo de adaptação, modernizou e ao mesmo tempo não perdeu a essência pop, né? Que é o que a gente tem, assim. Então o Mano nos surpreendeu positivamente. Surpreendeu assim, a gente já sabia do potencial dele, mas o que ele criou pra gente, até a gente participou do Domingo Legal esses dias atrás, e aí já com a coreografia do refrão, a coreografia de Prometida, já adaptada. E, nossa, na TV ficou muito legal. E isso foi passado pra gente no quarto do hotel um dia antes. E, putz, a gente saiu dali e falou, cara, o cara tirou muita onda, porque ficou bonito visualmente, não perdeu a essência, todo mundo lembrou. Falou, nossa, eu lembro dessa coreografia. Então, é bem bacana. Mas é algo que a gente vai trabalhar muito, porque a parte musical tá muito já dentro da gente, né? A criação dos arranjos e tudo mais, o show. Agora, pelo menos um mês antes, a gente já está organizando para ir para São Paulo e vamos ficar lá direto, um mês antes do show, porque daí é coreografia, para relembrar também, porque muita coisa que a gente nem lembra. Eu vou ver um dia diferente de vocês, gente. Vai estar seco e bombado. Nossa, tomara, né? Você não conta, não. Você vai me ver cantando lá, você vai ver isso, você pode ter certeza. Jean, eu queria saber assim, vocês vão lançar uma música inédita, mas em um projeto, um álbum inteiro de inéditos? Vocês têm 2 álbuns inéditos lançados. Né? De inédita nós temos 3. 3, né? É 2 álbuns e um EP, né? Nós temos o Bros mesmo, temos o segundo ato, e temos o Broshood, que é um EP que a gente lançou no nosso retorno em 2017. Foi um EP que a gente lançou para comemorar ali o nosso reencontro, assim, né? Que a gente chamava nem de volta, a gente chamava de reencontro mesmo. Bros, o reencontro. Reunimos, fizemos esse álbum, então tem lá 5 faixas inéditas. Mas a gente sim pretende... o Bros, isso é fato, independente do que venha acontecer depois do dia 6, o Bros está de volta. Isso é... Aí, o que o Bros vai entregar, aí é o que a gente puder entregar e o que o mercado entender que a gente possa entregar. Então, música inédita, álbum, trabalhos novos, videoclipes, isso a gente vai estar sempre movimentando, sempre entregando isso para os nossos fãs, para os nossos ouvintes. E aí show, muita gente pergunta, vai ter turnê e tal? Cara, não sei. A gente não sabe ainda. Muito provavelmente. É o que a gente quer. Passa pro Uberlândia. A gente quer muito. Isso é muito interessante para falar para as pessoas. Muita gente tem fã que briga comigo no Instagram. Gente, não é a gente que decide, infelizmente, né? Vocês não vieram mais para Porto Alegre. Cara, mas ninguém... Não é a gente que pega... Vamos lá para Porto Alegre fazer um show? Não, né? É um contratante que entra em contato com o nosso escritório. Os próprios fãs entrarem em contato com os contratantes, pedindo, mostrando para eles que tem um público para ir. Aí a gente consegue ir nas cidades.
Mas muita gente acha que é a gente que decide. Ah. Vamos pro ônibus e vamos pra lá fazer um show lá. Não, não é bem assim que funciona. Mas a gente pretende, lógico, passar por Uberlândia. Você sabe que Uberlândia, o Bros nunca fez show em Uberlândia. A gente fez Uberaba, mas não fez Uberlândia. Por uma, assim, eu considero uma falha na época, do nosso escritório na época. A gente fez Expo Zebu e depois era para ter feito o Camaro. E acabou que não entraram num acordo financeiro os contratantes aqui para trazer o Bros pro Camaro. E, pô, eu, né, tendo família aqui, na época eu não morava aqui ainda, mas meu pai já morava aqui, minhas irmãs já moravam aqui. Eu morei muito tempo aqui. Não ter um show do Bros aqui, a gente fez o show em Joinville, que era a cidade onde eu morava, né, na época da minha mãe, fizemos aniversário de Joinville, fizemos Brasília, que era a cidade do Felipe, Rio de Janeiro fizemos várias vezes, fizemos Sorocaba, fizemos Itu, Salto, que é a cidade do Oscar, todas as cidades, menos Uberlândia. Uberlândia a gente não fez. Então eu tenho Fica a muita dica, vontade, por favor. muita vontade de fazer o show do Bros aqui e a ideia é pós-show de 6 de setembro a gente saísse em turnê. Mas, independente disso, o show do dia 6 não vai ter igual. O show que a gente pensa e desenha para uma possível tour, uma estrada, é um show diferente. O show do dia 6 é um show que a gente chama de Experiência Bros. Lá vai ter balé, vai ter efeitos e uma banda gigante, vai ter um negócio, vai ser uma experiência 2000 Bros, assim, sabe? Então, não, porque o Bros, seu Bros anunciou uma turnê que vai fazer um show, sei lá, em Salvador. O pessoal de Salvador não vai ver o mesmo show do dia 6. O dia 6 é o show especial, é o show comemorativo. Bros 20 anos, aniversário, vai ter bolo, é isso. Esse show é diferente. Gente, eu tô imaginando um espetáculo, assim, Broadway, alguma coisa assim, nesse estilo. E fico feliz que essa empolgação, que esse retorno. E já fica a dica pra todo mundo, gente, pelo amor de Deus, traz o show do Bros aqui pra Uberlândia também. Porque tem fãs e seria muito gratificante pro Jean ter todo o entorno, muitos amigos juntos, né, num evento, fazendo o que ele mais ama e contando um pouco dessa trajetória, porque o Bros é um pouco dessa trajetória, juntando com a atual fase do Jean também. Jean, e eu quero saber, eu fico curioso, porque além da música, você gosta de esporte. Gosto demais. Você gosta muito de esporte. E eu sei que você é flamenguista, né? Doente. Não, ele é flamenguista. Sou muito flamenguista. E não sou flamenguista de modinha, não. Viu? Não, eu sou flamenguista de lutar contra o rebaixamento, de lá. Tá difícil, né? Eu sou flamenguista da época ruim do Flamengo, entendeu? Então agora a gente está numa fase legal, ultimamente mais ou menos, mas de 2019 para cá. Mas eu também melhorei um pouco, porque eu era bem mais... A gente vai ficando mais velho, vai ficando mais... Mas eu era aqueles flamenguistas, assim, chatos. Mas eu não sei se você ouviu errado, você pode até me corrigir. Você também tá praticando um vôlei de vez em quando. Eu gosto de esporte. Eu gosto de esporte no geral, assim. Com uma galera, não tá? Aqui participando. O pessoal é dos músicos aqui, alguns músicos, assim, eu gosto demais, cara. E você é bom no vôlei? A gente quer saber, porque assim... Eu sou tão bom no vôlei quanto pilotar uma nave espacial. Né? Não, eu não jogo bem, não sou bom não, tá longe de ser bom. Mas eu jogo direitinho, eu gosto muito de esporte, eu sempre gostei de esporte. Eu sempre... a minha mãe lá em Joinville, ela guarda as minhas medalhas quando eu era moleque. Tem medalha de tudo que você imagina lá, tem medalha de handebol, tem medalha de basquete. Nossa, olha, meu tamanho, 1,70 eu jogava basquete. Tem medalha de vôlei, tem medalha de tênis, eu sempre gostei de esporte, sempre gostei. Futebol, lógico, disparadamente o que eu mais gosto, e até hoje eu jogo meu futebol toda segunda-feira. Então hoje é dia de futebol. Hoje é dia de futebol. A gente tá gravando aqui numa segunda-feira de manhã. Hoje é dia de futebol. Até lá na minha agenda tá lá, segunda-feira, futebol. Tem lá. Mas eu sempre gostei de esporte, sempre fui muito ligado, adoro assistir Copa do Mundo, Olimpíada. Às vezes quando tinha as Olimpíadas de inverno eu assisto, mas quando tem a Olimpíada, por exemplo, a Olimpíada no Japão, que as atrações eram tudo de madrugada,
gostava de assistir na madrugada. Eu Então, também, eu sou sempre desses. gostei, Sou sempre desses. gostei. Você sabe por que que eu tô querendo esse assunto, né? Porque eu sei que a turma do sul de vôlei tem o de Leves. Tem, galera, Joãozinho de Leves, É, essa galera tem toda, a né? Dani, É. tem o pessoal que joga vôlei que toca com você de vez em quando. Sim. O João O toca, João e o de Leves são Leves da minha banda, do meu projeto Então, Décadas, né? são do seu projeto. E eu quero saber assim, porque como produtor, você vive a cena de Uberlândia muito ativamente. Sim. E você conhece muito dessa cena. Eu queria que você falasse um pouco dessa cena no geral, porque o de Leves, ele toca de tudo, mas ele tem uma essência de forró. Sim. Né? O João é professor e ele também toca de tudo. E você conhece outros artistas independentes, por exemplo, a Dani, que eu descobri no projeto do Anderson, que também faz parte do projeto do vôlei, que eu descobri no projeto do Anderson. A hora que eu vi a Dani e o Douglas cantando, eu falei, quem que são esses, gente? Eles são Legal. ótimos. O Dado, né, que é o projeto deles. Então, lá. o Dado. Então, você O PH, o marido dela, também tecladista, pianista. Toca demais. Então, eu queria saber, assim, como você vê a cena independente, e você está produzindo, você já até citou ele aqui, Sim. o Miguel Cabral, que vai abrir o show da Lagoon, ou do Lagoon, né? Uhum. Do Lagoon, agora na sexta-feira. Eu quero saber como você está vendo essa cena de Uberlândia, de tantos músicos que têm trabalhos paralelos, não conseguem viver somente da arte, por enquanto. Alguns conseguem, outros não. Mas eles sempre mantêm a chama acesa. E vocês se reúnem para isso. Não, com certeza. O mercado uberlandense, da região, né, como um todo aqui, ela é muito forte no popular, que a gente chama, que é o sertanejo, principalmente o sertanejo, né? Mas acaba que, por isso que eu até me posicionei como um produtor pop. Eu produzo sertanejo, mas toda vez que vem pessoas produzir sertanejo comigo, eu sempre digo, olha, eu sou um produtor de música pop, eu vou colocar uma pitada de música pop dentro da sua produção, isso é fato. Agora, se você quer um sertanejo tradicional, tem muitos produtores aqui de excelente qualidade, os melhores do Brasil, né? Junior Melo, Niltinho Fonseca, né? Que é do Gustavo Lima e do Leonardo, Zé Felipe. Então, tem muita galera boa desse mercado. E aí eu senti que o mercado do pop, vamos dizer assim, do não popular, né? Principalmente fora do sertanejo, tava meio carente dessa linha de produção. E eu vivi o pop a minha vida inteira, né? Eu vivi o pop, o rock, né? Eu comecei com banda de rock, enfim, então eu vivia isso muito. E aí eu comecei a posicionar. Muita gente chegava assim, nossa, eu nem sabia que você morava em Uberlândia. Pô, se soubesse, tinha procurado e tal. Alguns músicos começaram a me indicar também para outros trabalhos. E a cena pop autoral, a cena pop rock do MPB, de Uberlândia, é muito bacana. Tem muita gente boa, com qualidade, com potencial. E até tem um projeto agora que o Lucão tá à frente. O Lucão é um grande artista também aqui da cidade. Não sei se você já entrevistou ele, mas vale a pena trocar uma ideia com ele. E ele tá fazendo o Festival Manso. Então, ajudando a divulgar. Cara, troca uma ideia com ele, que eu acho muito legal. Esse projeto Manso é muito bacana para divulgar e mostrar isso realmente, né? O artista independente, ele mostrar o seu trabalho, conseguir chegar. Eu via que muitos artistas reclamam às vezes, por não entender um pouco do mercado, mas reclamam às vezes, poxa, muita gente, eu vou tocar minhas músicas autorais, a pessoa vai lá no bar e não dá muita bola. Pois é, cara, a pessoa saiu de casa, não foi para ouvir a sua música. Ela foi para tomar uma cerveja ou para ouvir músicas que ela já conhece. Ela trabalhou a semana inteira para juntar aquele dinheiro para ir lá tomar uma cervejinha e ouvir o som que ela gosta de ouvir. Então você precisa construir um público que saia de casa para te ouvir. E é isso que eu bato bastante na tecla com os músicos daqui, porque qualidade artística, composições musicais são excelentes. O próprio Lucão que eu falei do coisa, ele tem músicas muito bacanas na internet. A Laura Rugali tinha um projeto muito legal também, com qualidade em músicas autorais em inglês, mas muito legal também.
Então tem muitos artistas muito bons, locais, mas que acabam. O Dan Jorge eu estou produzindo também, de pop rock. Moleque bom demais dessa cena. O Miguel, né, também. Então tem muita gente boa. O que precisa é entender que você precisa construir, mostrar a sua música, e aí hoje as plataformas digitais estão aí para te ajudar nisso. Fazer um trabalho para que as pessoas possam sair de casa e falar, eu vou lá ouvir esse projeto dele, esse trabalho dele ou a música dele, porque eu gosto de ouvir ele, e não querer fazer com que o público vá e como é que empurrar a goela abaixo as músicas. Agora a cena, resumindo assim, a cena musical uberlandense, tirando a parte, né, tirando o sertanejo, eu digo tirando o sertanejo porque o sertanejo é muito bem consolidado. O sertanejo na região, né, não só aqui Uberlândia, mas Uberlândia, Patos, até Goiânia, cara, é muito, muito consolidado. Tem muitos artistas nacionais aqui, né? Diego Vitor Hugo daqui, explodido, Bruno Marrone, Jorge Mateus de Tumbiara, exatamente. Então a cena sertaneja está muito, muito consolidada. Mas eu não acho que isso é porque eles têm, não vou falar mecanismo, mas eles são mais unidos, um ajuda o outro com mais frequência. Não, isso com certeza. Isso o sertanejo deu de exemplo, principalmente depois que o chamado sertanejo universitário explodiu nos últimos anos, justamente porque um segura na mão do outro e é muito feat, um participa com o outro. Você vê artistas às vezes que não tem nenhum álbum lançado, mas tem feat com um monte, o outro tem. Então isso foi um exemplo para muita gente. O pop rock não fazia muito isso, começou a fazer, porque começou a entender que isso é interessante para o mercado, para fomentar esse mercado. Existia uma competição que era desnecessária. Antigamente existia muito assim, uma coisa que eu fiquei surpreso, eu não sabia dessa história, fiquei sabendo depois, mas é muito legal. O Skank, quando saiu em turnê, levou o Jota Quest para abrir, quando o Jota Quest não era aí no Jota Quest, era o Jay Quest e o Skank, ao invés de pensar, pô, os caras podem ser concorrente porque eles são uma banda pop, falou, não, eles são parceiro, eu quero mostrar o pop de Minas pro Brasil. Isso é louvável demais, porque no mercado pop existia muito isso. Muita gente, pô, na época mesmo do Bros, né, poxa, tinha Felipe Dilon, tinha Vanessa Camargo, Sandy Júnior, KLB, Ruge. Tirando o Ruge, porque nós éramos do mesmo escritório e viemos do mesmo projeto, nós cantamos, fizemos uma música juntos. Nós nunca mais fizemos nada juntos. Então, não teve conexão assim de falar, cara, nós jogamos bola contra o KLB, mas nunca fomos lá porque vamos fazer alguma coisa junto? Não, porque tinha uma visão de competição. E o sertanejo veio para falar assim, cara, não, a gente se ajuda. Eu acho, realmente. E esse projeto Manso, Lucão, tô fazendo bastante propaganda pra você, a gente tá vendo, eu vou fazer esse corte aqui, vou colocar o Manso lá como destaque. Porque eu acho muito legal, porque isso, fomentando e ajudando um indo lá, ouvindo a música do outro, vamos fazer uma parceria, vem pra cá, vamos cantar junto, sabe? Isso é muito importante, criar essa conexão. Porque a música hoje, principalmente em épocas digitais, ela se criou muitas tribos. E essas tribos, elas fazem com que o movimento se fomente. Então, se você pegar e falar, você criar a sua tribo, só eu aqui, você vai ter muito restrito. Então, peraí, deixa eu andar com o cara, meu som é um pop, reggae, pô, deixa eu andar com os caras do Lagoon, deixa eu colar com os caras aqui do Big Up, deixa eu fazer um feat com o Xará, deixa eu, saca, juntar e vamos andar junto. Isso eu acho que tá faltando um pouco. Mas eu vejo uma mudança de mentalidade. Essa mudança, graças a Deus, ela tá acontecendo, como você tá falando. Eu tenho uma visão, você pode até me corrigir. Eu acho que música, arte, de um modo geral, a gente tem que mudar essa cultura de competição. Porque a arte, ela é mais uma essência da pessoa. Sim. Então, não tem o que é ruim, o que é bom. Tem o que eu gosto e o que eu não gosto, mas
tá tudo certo nesse sentido. Então a gente pode juntar essas coisas e a gente pode se misturar, porque a arte é uma essência. Então essa coisa de competição é uma coisa muito do que alguém inventou, aí o mercado, alguma parte do mercado assumiu essa parte que a gente tem que mudar. Porque tem, por exemplo, bom, a gente tá falando do Dado. O Dado é um folk maravilhoso de escutar, uma coisa linda. Eles fizeram uma versão do Aí Já Era, do Jorge Mateus, maravilhosa. E tem músicas autorais também, procurem, né? Sim. Então, assim, você tem o folk, você tem o Miguel Cabral, você tem o Arthur Xará. A gente tem vários artistas que podem se misturar porque fazem uma música ser mais diversificada e ter novos elementos. Com certeza. E eu acho que o ponto principal também, aí eu digo isso para os artistas, tudo isso que está acontecendo hoje em dia, rede social, TikTok enfim, né, o mercado em si, YouTube e tudo mais, nada disso faz sentido se não tiver música boa. A música é a essência de tudo. Parece clichê, mas é a real. Ah, mas tem muita música ruim que estoura. Mas não se constrói um trabalho artístico com música ruim. Você pode até fazer um hit, hit assim, retiro a minha palavra. Um barulho. Hit não. Hit é algo que você faz hoje, daqui 20 anos você ouve de novo e as pessoas cantam. O que eu tô falando, faz um barulho que dá um mês, some. Então você precisa ter uma consistência artística. Então tem muito pensamento de gente querendo assim, eu percebo isso, chega às vezes para mim aqui, alguns trabalhos, e eu sou muito franco, tem trabalho que eu não pego para fazer, e quando pego eu deixo muito claro. A pessoa tipo, pô, queria fazer porque isso aqui vai viralizar. Eu falo, cara, viralizar tem que ser uma consequência de um trabalho legal e bem desenhado, e não o foco. Preciso fazer algo para viralizar. Porque o que acontece? Viralizei, beleza. O que leva o viralizar? A pessoa te procurar. Quando ela vai te procurar, você não tem mais nada bom. Você não tem mais nada que entregar. Morre ali. E você acaba perdendo uma tacada. Então, por exemplo, um exemplo que eu sempre cito. O Jovem Dionísio, do Acorda Pedrinho. Eles explodiram com o Acorda Pedrinho. O que foi a primeira coisa que eu fiz? Falei, deixa eu ouvir as outras coisas que eles têm. E eles têm coisas maravilhosas, muito legais. E aí eu passei, pô, hoje eles fazem parte da minha playlist e eles têm uma audiência, por quê? Porque tem algo a entregar além daquilo ali. Então não adianta você só focar o modelo de negócio hoje mudou muito do que era antigamente, mas a essência é a música. Se você não tiver uma música boa, não adianta. A gente tem que deixar claro também, Jean, porque viver de arte é formiguinha. Ah, sim. Você vai, começa assim, faz assim, produz o que você tem primeiro, alguém te enxerga, alguém te vê, alguém vai. É como qualquer outro trabalho que você constrói. Sim. A gente tem por conta dessas redes sociais, por conta da velocidade da internet, acha que a gente só quer viralizar e fazer sucesso. Cuidado com o sucesso. O sucesso não vai construir a sua essência. Com certeza. Estourar desse jeito é fria. E outra coisa que é muito interessante dizer em relação a isso, é porque muita gente interpreta a arte como algo que não é comercial. E é um trabalho, é um meio de vida como qualquer um. Então eu recebo às vezes recebo e-mails, recebo contatos de pessoas que chegam para mim e falam assim, pô, Jean, eu canto muito bem, eu só preciso de um apoio. Eu falo, beleza, o que você prefere? Cara, eu preciso que produza a minha música e tal. Tá, ok. Então, beleza, ó, tem esse custo. Não, mas eu queria que alguém investisse em mim. Eu falei, amigo, se você vai abrir uma pastelaria, você precisa pelo menos comprar uma frigideira. Então, para qualquer tipo de negócio que você vai fazer, você precisa investir. E muita gente entende que a arte, principalmente a música, é algo que as pessoas precisam fazer de graça porque aí a gente ganha lá na... Não é assim que funciona. Existe, você vai construir uma empresa que seja ela, você tem que pensar no seu negócio, isso eu estou falando, tirando a arte, tá? Você tem que pensar no seu negócio como uma empresa. Então, eu vou pegar a minha música, que o meu produto é bom. Se eu montar um restaurante lindo, maravilhoso e tal, mas a comida for sem sal, ele vai fechar. Então, eu preciso pensar no meu produto, que é a minha arte, que é a minha música, ela tá redondinha? Tá, beleza. Agora eu preciso pensar como uma empresa. Agora eu preciso produzi-la
de uma maneira legal, então vai ter um investimento para produzir, eu preciso divulgá-la, e aí eu vou divulgar, vou ter um investimento, um planejamento de marketing, tudo isso tem que ser pensado. E aí muito artista desiste, porque fala, nossa, eu queria era tocar e sair aí pelo mundo. Só que você pega esses artistas que estão estourados e vê a história deles, os caras são, assim, tem um trabalho empresarial muito redondo por trás disso tudo. Um planejamento, de lançamentos, ainda mais hoje em dia, que você não tem mais o aval de uma gravadora por trás, os artistas estão lançando muita coisa independente. Se você não tiver uma visão empresarial da coisa, dificilmente vai acontecer. Raro, as exceções Vamos entender uma coisa, gente. É que a gente tem a visão de quem vive de arte vive feliz só por estar no palco. Respira por luz, não é só isso, né? Então, assim, é como qualquer outra profissão, só que a diferença é a gente realmente transborda a felicidade de trabalhar com o que a gente gosta. Só que a gente precisa viver do que a gente gosta. Então, assim, é como qualquer profissão. Se você gosta de internet, tecnologia está em voga, opa, gosto no computador, vou lá, faço a programação e tá feliz com você, beleza. O artista, ele gosta de compartilhar a felicidade dele com o público que ele consegue. Então, é igual a qualquer outra profissão, gente. O Jean é a maior prova disso. O cara, ele vive, ele respira o trabalho dele. Ele é feliz. Ele conta a trajetória dele. A gente tem que contar a nossa trajetória de uma maneira feliz. Não importa qual que seja. A gente tá falando de música porque o Jean vive de música. Se você vive de qualquer outra profissão, seja feliz com a sua profissão. Essa que é a nossa essência que a gente procura na vida. É porque a gente vê o Jean. O Jean todo mundo ele tá feliz. Ele vai te cumprimentar. Ele toca em qualquer lugar, mas ele tá tocando sempre feliz. Eu amo o que eu faço mesmo. Então, assim, seja a parte artística ou seja dentro do estúdio produzindo. O Jean, ele faz isso com o coração, como muitos artistas aqui fazem também. Então, gente, vivam felizes. A gente tá aqui pra compartilhar essa vibe e contar um retorno de algo que fez história. A gente tá gravado na história da música pop brasileira, que eu quero, e vou perguntar pro Jean agora, porque assim, eles tocaram em tudo quanto é lugar. Só que por conta dessas coisas de mercado, essa competição que eu nunca vi sentido, porque a arte pra mim nunca foi competição, ela é boa ou boa. Você pode gostar ou não. Eu não tô aqui pra julgar ou pra criticar uma cultura de alguém. Mas vocês vão pra Globo? Vão tocar na Globo? Cara, não sei. A gente também não... É como a mesma coisa que eu falei do público, né? Eu atingir esse público mais novo e tal. A gente também não tá assim... Vamos focar na Globo, precisamos entrar na Globo, quebrar essa barreira. Não é bem isso. Saiu até uma matéria dizendo assim, Bros, volta e foca na Globo. A gente não foca na Globo. A gente simplesmente quer estar em todos os lugares possíveis. Porque a gente quer expandir, mostrar a nossa música, mostrar o nosso trabalho em todos os lugares possíveis. A Globo, canal, né, é o de maior audiência, é o que tem um alcance maior em termos de televisão. A gente costuma falar branding, né? Então ele é legal. A gente teria um prazer enorme em fazer um Altas Horas, um Caldeirão, um Domingão, enfim. Né? Seria uma realização de um sonho para nós. Mas muito, muito além disso é a questão de levar o Bros no maior alcance possível. E graças a Deus a gente tem uma abertura muito grande em todas as emissoras de TV. E por uma questão que existia na época, a gente acabou não indo dentro da Globo. E até o Ruge, alguns anos atrás, quando retornaram, conseguiram quebrar essa barreira. Então eu acredito que a gente hoje teria total condição de quebrar essa barreira e mostrar isso pro grande público através da Globo. Mas não é uma obsessão. Não é uma obsessão. Eu entendo. Já, você tá aqui com esse violão, lógico que você vai tocar aqui pra gente no final do Simanca de hoje. Eu quero saber se tem alguma coisa de novidade no Bros, que a gente falou de tudo aqui, mas o foco foi o Bros. Tem alguma coisa do Bros que eu não perguntei, porque eu tô muito empolgado e feliz com o retorno de vocês, mas tem alguma coisa que eu não perguntei que você queira compartilhar com a gente? Não, é legal, reforçando, né, o dia 6 de setembro, na RAI, em São Paulo, show do Bros, 20 anos, comemoração de 20 anos,
Então a gente vai fazer um show super especial. Então vale a pena você que é fã do Bros e quer viver reviver essa história do Bros. Esse Ou show conhecer. especial. E conhecer, lógico, conhecer o Bros. Esse show é super especial. Então, reforçando isso. E o documentário, que a gente espera que ainda esse ano seja lançado. As comemorações, o Bros comemora 20 anos esse ano. Mas a gente entende que a gente vai ficar um ano comemorando, né, pelo menos. Uhum. Então a gente tem todos esses lançamentos aí. A música nova, do jeito que você sempre quis, logo nas plataformas digitais. Então, para quem me segue lá, segue o Bros, me segue também, que vai estar todas as informações lá. Videoclipe, a gente gravou o videoclipe dessa música e foi algo muito emocionante pra gente. Essa música, especificamente, do jeito que você sempre quis, infelizmente eu não posso tocar um pouquinho aqui por causa da gravadora. Eu pedi, eu fiz minha parte. Eu fiz minha parte. Mas essa música a gente apresentou ela para um grupo de fãs que foram à coletiva de imprensa, para a imprensa no dia. Essa música foi composta pela gente, né, por nós 4, mais o Jeff e o Mariano, que são parceiros de composição da gente, que também são parceiros na composição da Insana. E eles têm uma essência, uma visão do Bros assim, muito legal. E a produção é minha, os arranjos divididos com o Lucas. O Lucas filho do Matheus. É muito legal, que é mais um Bros assim, da essência, né, que está envolvido no projeto. Que legal. E é uma música que a gente compôs justamente para fazer essa homenagem para os fãs. Então a gente conta um pouco da história do Bros, ligadas às músicas do Bros, enfim, foi bastante emocionante de fazer. E o clipe a gente gravou lá em Olambra e foi muito legal também, bem emocionante. Gente, eu tentei que ele tocasse, que a gente estudou. Eu queria esse furo de reportagem, mas não, por conta de contrato não pode. Como se fosse independente, ok, mas como a gente tá com a gravadora agora, vai fazer um lançamento por aí. Antes de você tocar uma música, eu quero que você toque uma música do Bros, uma música autoral sua. E antes eu queria que você compartilhasse uma história de vocês 4 nesse retorno, assim, uma história divertida, inusitada e diferente nesse retorno que você passou com os 3 amigos de longa data. Cara, a gente quando se encontra é sempre história para contar, né? Mas foi muito legal, assim, agora a gravação do videoclipe mesmo, né? Olambra é a cidade onde o Matheus está morando hoje. E a gente juntou, vamos fazer esse clipe. Aí quem fez as captações e as edições foi o Gabriel, lá da Novo Som, que é um estúdio lá de Olambra. E aí a gente juntou dentro do clipe, vou contar um spoiler do clipe, mas foi muito legal que a gente pegou algumas fotos das antigas nossas, assim, e coisa que a gente não via há muitos anos, assim. Então foi um momento ali que você falava, nossa, você lembra da fulana, você lembra do ciclano? Nossa, olha só isso aqui. E começamos a relembrar histórias de 2003 naquele momento. E essas cenas foram captadas, assim, reais, sabe? A gente olhando a foto e lembrando disso. E então foi muito legal. E foi essa gravação foi muito, muito emocionante. E também quando a gente voltou a fazer televisão, né? Quando a gente foi pro programa do Domingo Legal agora, Torta na Cara e tudo mais que a gente tomou lá, foi muito bacana porque a gente foi andar pelos corredores para ir pro set de gravação, né? Pro estúdio. E é o mesmo estúdio, o mesmo corredor onde a gente passou quando o grupo foi lançado. A gente correndo lá no corredor e tal, fizeram aquela cena lá e tal. E a gente passando, falou, cara, nós aqui, vamos gravar isso de novo? Aí a gente gravou de novo, a gente correndo lá no corredor, igual há 20 anos atrás. Mas é muito legal, esse reencontro, assim, faz todo sentido pra gente, como amigos, como irmandade, que a gente sempre costuma dizer que nós não temos uma amizade, nós temos uma irmandade, assim. E um respeita e ama o outro de coração, de verdade. Então é sempre muito legal a gente estar junto. Jean, se me acompanha, eu vou só encerrar com
uma pergunta, porque a gente tem várias singularidades. Você já compartilhou uma com a gente naquela primeira entrevista, e eu quero que você compartilhe outra. Uma outra singularidade sua, que seja só do Jean. Ela pode ser física, pode ser emocional, pode ser psicológica, pode ser uma mania do Jean. Porque eu não gosto dessa palavra deficiência que me define nessa sociedade. Então, eu sou uma pessoa singular, assim como você é singular. Compartilhe uma singularidade só do Jean. Cara, uma singularidade minha, eu sou bastante distraído. Não. Sou. Mas eu trabalho muito isso comigo, assim. Mas eu sou bastante, não muito distraído, mas sou relativamente, melhorei muito. E eu gosto de dormir. Vou colocar isso aqui para vocês. Eu acordo muito cedo, todos os dias, mas é uma luta. É uma luta para mim. Até pessoas cobram assim, você é músico, você acorda cedo, eu durmo tarde, porque a minha vida sempre foi muito noturna, né? Então de manhã cedo, assim, até hoje de manhã, a Bruna, minha esposa, falou, eu não sei por que você coloca o despertador, porque você não acorda com o despertador. Eu falei, não acordo mesmo. Minha mulher tem que ir lá me chamar, vamos, eu mais 5 minutos e tal. Até hoje, eu tô com 42 anos, eu ainda peço meus 5 minutinhos. Não tô sozinho nessa, gente. Não tô sozinho nessa. E aí, com essa singularidade, a gente vai encerrar o Simanca de hoje, porque o Jean vai tocar pra gente. E eu agradeço muito essa oportunidade. Que é isso, eu que agradeço. Nós que agradecemos. De estar com você. Dia 6, estarei lá. 6 de setembro, na RAI, em São Paulo. Bros 20 anos especial. E te encontro no Simanca. Vamos deixar ele tocar aqui. Você escolhe uma música do Bros e uma música autoral do Jean. Uma música do Jean. Então eu vou cantar... Pode escolher a ordem também. O refrãozinho da Insana, então, que é o nosso último lançamento. Olha só como ela mexe, olha só como ela mexe, acabou de me dar match, tô sabendo que ela mete o louco nos moleque. Chama, mas dama é mais insana, tem a mesma brisa que a prometida da sim. Essa é a última do Bros, procure lá, Insana. Minha, acho que é o refrãozinho dela. Aliás, eu sei músicas demais, eu vivo coisas irreais que são feitas pra cantar. Aliás, eu sou tudo que te faz sonhar, sabe do que mais eu fui feito pra te amar. É lindo, gente. Até a próxima no Simanca. Valeu, obrigado.